Juízes, capítulo 16, verso 18 em diante. Diz assim: vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e que começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que o espírito já se tinha retirado dele. Essa aqui é a parte final, de uma saga aqui, onde o Sansão, ele andou errante por muito tempo. E essa aqui, então, é a parte final, aonde aconteceu o que não deveria ter acontecido na vida de um homem de Deus. Após uma escalada de erros constante, o Sansão ele cometeu o erro fatal. Não foi de repente, porque ele achou que poderia brincar com as coisas de Deus. Ele pensou que seria perdoado por tudo o quanto fizesse e ficaria de boa. As palavras dele, que nós iremos analisar aqui um pouquinho, elas revelam isso. Que ele achou que estaria tudo bem fazendo tudo o que vinha fazendo. Mas não estava. E é isso que nós vamos meditar um pouquinho nesta noite. Sansão, ele nasceu de uma estéril. A mãe de Sansão, ela era estéril. E Sansão ele foi o 10º juiz de 12 juízes que reinaram ou que governaram Israel por um período de cerca de 1000 anos. Sansão foi o 10º. Depois dele só Eli e Samuel, o qual que foi ungiu o rei Saul. Então nesse tempo, os filisteus estavam oprimindo Israel. Oprimindo por um bom tempo. E Deus então levantou Sansão, fazendo com que ele nascesse de uma estéril e fosse escolhido, porque nazireu é escolhido desde o ventre materno, é aquele que tem uma missão. E ele foi escolhido para essa missão, quer dizer, a missão dele era libertar Israel da tirania dos filisteus. E ele, então, foi escolhido por Deus desde o ventre para ser este libertador de Israel. Mas nós vamos ver aqui, então, como tudo começou. Sansão foi, aqui no capítulo 14, do versículo 1, diz assim: desceu Sansão a Tima, vendo em Tima uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tima das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filhos dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrada. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Essa primeira situação, apesar de parecer errada, era propósito de Deus, porque não é de hoje, é desde essa época que casamento é só entre pessoas da mesma fé. Não é de hoje. É desde essa época. Hoje, quando se fala nisso, é um absurdo, né?
Onde você viu? O que é isso? Mas não é de hoje isso. É desde essa época. E aí, o Sansão, então, se agradou desta mulher. Só que isso era um propósito de Deus. Qual que era o propósito de Deus? Achar uma ocasião para que se houvesse uma indisposição entre o povo de Deus e os filisteus. Para que então Sansão começasse a agir conforme o propósito de Deus. Então casar com este ato aqui de Sansão não foi um erro. Foi o propósito de Deus. Apesar de parecer um erro, era uma estratégia. Sansão descendo para Tima, Deus o tomou e Sansão matou um leão com as próprias mãos. Olha aqui do 5 em diante. Desceu, pois, do 14, né? Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tima, e chegando às vinhas de Tima, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber. Então, matar o leão foi também um propósito de Deus. E qual que era o propósito de Deus, fazendo com que Sansão matasse o leão? Deus deu a conhecer ao próprio Sansão a força que ele tinha. Porque diz aqui que ele não tinha nada na mão, matou com as próprias mãos. Então, Sansão ficou sabendo da sua grande força. Mas também ficou sabendo que a sua grande força vinha de Deus. Então, foi uma experiência que Deus deu a Sansão, que ele não precisava temer nada, nem ninguém. Porque Deus era com ele. Então, foram duas experiências que Sansão teve com Deus antes de começar a sua escalada de erro. Mesmo Sansão tendo uma experiência com Deus ali, ele cometeu um erro. O que isso nos mostra? Que mesmo agindo dentro da vontade de Deus, nós somos humanos e nós podemos errar. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo. Esse é o cuidado que nós precisamos ter para que nós não venhamos cometer erros que nos levem à desgraça. E aqui então está o primeiro erro de Sansão, versículo 6, que diz assim, leu o versículo todo, né? Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe fizera saber. Aqui começa o erro de Sansão. Ele não contou para os seus pais o que tinha acontecido ali. Ele deveria, após ter matado o leão, contar o que havia acontecido. Por quê? Porque ele era um nazireu de Deus. Era um homem escolhido por Deus e precisava de orientações. Homens de Deus não agem a seu bel prazer, não. Homens de Deus não fazem o que dá na sua cabeça. Homens de Deus precisam sim de orientação, e orientações de homens, conforme a palavra de Deus. Não pense vocês que todas as orientações vêm direto do céu. Um anjo se apresenta diante de mim e diz: Isaías, eu sou o teu Senhor, faça isso, aquilo, aquele outro. Não, não é assim não. Essa semana Deus colocou uma criança na minha frente e falou algo de Deus para mim, me dando uma orientação. Criança. Nós precisamos de orientação. E Sansão escondeu isso. E sendo que ele precisava de orientação, porque ele era um nazireu de Deus, mesmo Deus mostrando que ele não precisava temer nada, e nem ninguém, mas ele precisava de orientação. E todos nós, em certo momento da nossa vida, vamos precisar de uma orientação de Deus. Só que, às vezes, ela vem através de um irmão, às vezes, ela vem através da palavra,
Às vezes ela vem através do louvor, às vezes através da oração, mas nós precisamos de orientação. Certa vez eu recebi uma orientação vinda do passarinho na frente da minha casa. Então Deus nos dá orientação. Uma vez um tal de Balaão recebeu a orientação de uma mula. Então todos nós, em certo momento da nossa vida, nós vamos precisar de orientação. O fato de Sansão não pedir orientação revelou algo no seu coração. O seu ego começou a inflar. Ele estava com o seu ego muito forte. E nós precisamos tomar cuidado com esse tal de ego nosso. Porque muitas vezes nós corremos o risco de ser Deus quem fez e nós pensar que foi nós que fizemos. Quem que matou o leão? Apesar de ser Sansão, se não fosse Deus, o leão que tinha matado ele. Porque na força dele ele não conseguiria não. Então, apesar de ser nós que fazemos muitas vezes, é Deus que faz através de nós e nós precisamos ter essa consciência. Então, nós precisamos de baixar a nossa bolinha. Não podemos achar que somos os bambambam do pedaço, não. E esse foi o grande primeiro erro de Sansão. O segundo erro de Sansão, continuando o texto do 14, o 8 diz assim: depois de alguns dias, voltou ele para tomar e, apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que tomara. Olha o erro dele. Nazireu não podia se chegar a corpo morto. E ele não somente chegou no corpo morto do leão, como ele pegou o mel, comeu, deu para os seus pais e nada falou. Ele não estava apenas aqui fazendo algo comum, porque isso seria algo comum a qualquer pessoa, mas ele não era qualquer um, ele não era qualquer pessoa, ele era o chamado de Deus. Ele valorizou mais os seus desejos do que o seu chamado. E nós não podemos fazer isso, porque no momento em que ele tocou no corpo morto, ele precisaria raspar a sua cabeça. E raspando a sua cabeça, ele estaria mostrando para todos: eu pequei, eu me contaminei. Ele não perderia o seu chamado, mas ele teria que começar tudo de novo. Olha o erro de Sansão, olha o ego de Sansão aqui, que eu falei anteriormente. Ele não quis mostrar o seu pecado ou a sua vergonha. E isso muitas vezes acontece conosco. Hoje, nós pecamos, erramos, mas não queremos que os outros saibam. Não raspamos a nossa cabeça. Irmãos, talvez Sansão tivesse pressa, porque o povo ali estava sendo subjugado. E talvez Sansão tivesse pressa. É errado nós querer que a ação de Deus seja rápida? Não, não é errado. Mas mais pressa do que ele tinha Deus. E se Deus diz que se contaminasse era para raspar a cabeça, a pressa maior era de Deus. Ele deveria ter feito isso. Ó, igreja, irmãos, eu pequei, estou raspando a minha cabeça, todos saibam que eu pequei, que eu errei, mas eu estou me corrigindo e vou começar tudo de novo. O Sansão, ele não fez isso. Só que, vejam só, lá na frente, Deus o tomou novamente. Quando os filisteus subiram, quando ele se isolou, os filisteus subiram, o povo dele foi lá e entregou ele para os filisteus. Deus tomou ele, ele matou 1000 pessoas. Mas com o que ele matou?
1000 pessoas cheio de Deus. Porque o Espírito Santo tomou ele. Com o que ele matou? Com a queixada de um jumento. Um bicho morto. Ele não podia fazer isso. Ele não podia tocar na queixada do jumento morto. E ele pegou a queixada com aquela cabeleira dele e matou 1000 pessoas. Irmãos, sucesso na missão não é sinônimo que estamos agradando a Deus. Ele não matou os 1000, matou os 1000. Mas ele não fez conforme Deus tinha propósito para ele. Ele tocou e comprou morto de novo, pegou a queixada do jumento. Porque ele se acostumou, como dizia o pastor Rodrigo, né? Não caiu um raio na cabeça quando ele comeu o mel do leão. Fala, não dá nada não. Deixa eu pegar a queixada do jumento e matar os 1000, que é a vontade de Deus. Muitas vezes nós só olhamos isso. A vontade de Deus vai ser cumprida. Comigo ou semigo. Vai ser cumprida sim. Agora, o que eu fizer, eu tenho que dar conta um dia diante do Senhor. Aquilo que eu fizer, eu tenho que dar conta. E a gente vê que Sansão venceu, matou, comeu, ou coisa, e nada aconteceu. Será mesmo que nada aconteceu? O terceiro erro de Sansão. Olha o 14, que diz assim. Então lhe disse, do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam decifrar o enigma. O Sansão começou a fazer palhaçada com o erro dele. Ele errou, foi lá e comeu do mel e ainda fez charadinha. Viu? Vamos ver se vocês acertam aí, ó. Tem a charadinha para vocês, ó. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Quem poderá me defender? Gente, ao invés dele se arrepender do erro dele, ele começou a fazer piadinha, brincar. Ah, não dá nada não. Que é isso? Isso demonstra, irmão, a queda vertiginosa espiritual que esse homem estava. Ele estava numa queda, só que parecia que estava tudo bem. Porque nada acontecia com ele. Ele continuava tendo a força que tinha. Ele continuava ali vivendo a vida de boa. E nada acontecia. Mas ele, então, cometeu o 4º erro. Porque nesse 4º erro que foi a tragédia. Em 3 erros, tudo bem. Nada aconteceu. O 4º erro, capítulo 16, versículo 4, diz assim: depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então Sansão amou aquela que iria destruí-lo. Sansão se envolveu com uma mulher que não deveria. Deus não passa por cima da sua palavra. Deus não passa por cima dos seus princípios e valores. Quando ele se afeiçoou àquela primeira mulher, era um propósito de Deus para achar ocasião para poder destruir então aquele povo que era inimigo de Deus. Mas aqui não, aqui foi uma escolha dele. Ele se afeiçoou a esta mulher Dalila e essa foi a desgraça dele. Porque Sansão começou a brincar com coisa séria lá atrás. E aqui ele estava brincando com a morte. Porque do capítulo 16 diz assim, desde o 6. Disse, pois, Dalila a Sansão, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? E com que poderias ser amarrada para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão, se me amarrassem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Olha aqui o que aconteceu. Sansão mentiu. Começou a brincar com coisa séria. Não se brinca com mentira. Não tem mentirinha gospel, mentirinha santa. Não tem. As coisas de Deus são sérias. E devem ser levadas assim em todos os aspectos da nossa vida.
Ele começou a brincar, então, aqui com Dalila. E o que aconteceu? Dalila foi e fez, mas, gente, ele não se lembrou do que fez a sua primeira esposa? A sua primeira esposa, quando ele fez aquela charadinha do comedor, saiu comida do forte doçura, e eles tinham um tempo para responder, o povo caiu em cima da mulher dele. Ela em cima dele, me fala a verdade, me fala qual é a resposta, tal, porque, como você diz que me ama e eu não tenho a resposta. Aí Sansão falou, não, é isso, isso, isso. E o que aconteceu? Ela foi e falou para a família e o pessoal foi lá e matou a charadinha dele. Mas ele não aprendeu com este episódio. Aqui de novo, vem outra filisteia e começa, não, mas me fala, e ele começou a brincar, não, mas se me amarrasse primeiro a mentira dele. Vocês percebem que uma mentira começa a puxar outra, porque daí ele vai aqui no versículo 10. Disse Dalila a Sansão, eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Mentiu de novo. E aí o que aconteceu? Dalila foi e fez, ele não viu que a coisa era séria. Gente, quando alguém começa a brincar com as coisas de Deus, ele perde a referência do que é certo, do que é errado. Ele perde a referência do que é sério e do que não é. Então, ela foi e amarrou. Os filisteus vêm sobre si, Sansão. E ele arrebentou tudo aquilo lá de novo. E essa mulher veio de novo para cima dele. E começou. E diz que a alma dele aborreceu até a morte. Imagina o nível de estresse que esse homem estava. Imagina a importunação que essa mulher causou na vida desse homem. Para a alma deles ficar entristecida até a morte. E aí, no versículo 12, diz assim, tomou cordas novas e amarrou e disse-lhe, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ele no seu quarto interior homens escondidos. Olha aqui, ó o perigo, Sansão não viu. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão, até agora tens zombado de mim e me tens dito mentira. Declara-me, pois, agora, como que poderia ser amarrado? Ele respondeu, se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura e teia e se as firmares com um pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Percebe que agora já Sansão chegou no ponto? Até então, se me amarrarem, se não sei o quê. Mas ele já chegou no cabelo que era a verdade. Ele foi ficando importunado e foi abrindo mão dos seus princípios e valores. E aí ele diz, o segredo está no cabelo, mas ele só mentiu de novo. As 7 tranças aqui, se me amarrar, se tecer com urdidura, tal. Mentiu de novo. Mas foi se aproximando. As coisas de Deus são sérias, não se brincam com elas. Porque elas vão nos colocando num beco sem saída. E foi chegando e foi afunilando. Qual que foi o próximo passo? O próximo passo está aqui, ó. Então ela lhe disse, o 15, como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser raspada, ir-se-á a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Aí ele caiu. Porque Dalila, eu só estava esperando isso, saber da onde que vinha aquela força. E ela não perdeu tempo, não fez ele dormir, foi lá, chamou e rasparam o cabelo dele. Mas a queda de Sansão não foi de repente.
Ela foi paulatinamente se construindo. De pouquinho em pouquinho ele foi chegando na casca de banana. Pisou e se lascou. Eu quero ver aqui com vocês, nas palavras de Sansão, o que significa o que ele disse. Porque ele disse: sairei como das outras vezes, porque ele não sabia que o espírito se tinha retirado dele. As palavras de Sansão revelam o que ele pensava e quem Sansão era. Apesar de Sansão ter um chamado divino, ele não valorizava o seu chamado. Apesar de Sansão ter um grande chamado, ele era moralmente baixo. Quando que a gente vê isso? Uma vez que ele arrancou a porta da cidade e levou lá para o monte, aonde que ele estava? Com uma prostituta. Então ele era, apesar de ser um homem de Deus, ele era moralmente baixo. E ele dizer: sairei como das outras vezes, porque não sabia que o espírito tinha se retirado dele, mostra quem ele era e o que ele pensava. Ao invés de Sansão dizer: Deus, me perdoa, eu pequei. Deus, tenha misericórdia de mim, eu pequei. Ele ainda quis mostrar que ele era o bambambam do pedaço. Gente, grande só tem um, que é Deus. Nós não somos nada. Apesar de Deus querer nós na sua obra, Ele não precisa de nós. Deus não precisa de mim para a sua obra. Ele me quer, mas Ele não precisa de mim. Agora, se eu quiser, Ele quer. Mas sou eu que me enquadro no projeto dele, não é Ele que se enquadra nos meus caprichos. Sansão queria que Deus se encaixasse nos seus caprichos, porque ele brincou com coisas sérias. As palavras de Sansão demonstram a condição dele. Sansão estava bem diante da sociedade. Sansão estava bem diante do seu povo, mas espiritualmente destruído. Porque Romanos nos fala que os dons e talentos de Deus são irrevogáveis. Deus deu para Sansão um chamado, Ele não tira. Apesar dos erros de Sansão, Deus não tirou o dom que Ele deu. Então, agir através dos dons não mostra o nível de espiritualidade de ninguém. É o dia a dia, os seus atos cotidianos que mostram quem é quem. E o Sansão aqui, então, ele estava bem com o seu povo, mas diante de Deus estava quebradinho. Sansão estava ainda arrogante, porque ele achava que era grande, mas grande mesmo era o seu chamado. Nós não podemos confundir isso. Grande é a palavra, grande é o chamado. Eu só sou servo. Você só é servo. Deus pode te usar para coisas extraordinárias, mas grande mesmo é o Senhor. Grande mesmo é aquele que te enviou. Então nunca venhamos a pensar que nós somos alguma coisa, porque nós podemos cair, assim como Sansão. A condição de Sansão era terrível, mas ele ainda continuava fazendo coisas extraordinárias. É porque o chamado de Deus, Ele dá chance, até o dia que Ele diz: chega, agora chegou, agora acabou. Foi no quarto erro de Sansão. Agora acabou, agora chegou. As palavras de Sansão demonstram a visão dele. Sansão achava que Deus jamais o abandonaria. A visão de um líder, ela precisa ser lapidada. O caráter de um líder precisa ser lapidado. Nós vimos ontem ali com os jovens sobre algumas coisas nesse sentido, mas nós não viemos pronto.
E muitas vezes nós somos moralmente baixos. E para que nós não venhamos cair nos mesmos erros de Sansão, nós precisamos ser lapidados. E como que nós somos lapidados? É no convívio da igreja. E eu tomo alguns cuidados em relação a isso, irmãos. Eu me cerco de pessoas que temam a Deus, que conheçam a palavra, para que possam me corrigir. Se porventura eu errar, porque nós somos falhos. E por certo, uma hora ou outra eu vou errar, como já errei. E se não tiver pessoas ao meu lado que eu confie e possa abrir meu coração, o meu caminho é a queda. Então, muitas vezes, o líder que não quer ser lapidado, ele só tem um destino: a queda. O crente que não quer ser confrontado com os princípios da palavra, só tem um rumo: a queda. E nós vemos pessoas que foram usadas por Deus grandemente, numa miséria de vida. Muitas vezes eu estava vendo esses dias uma pessoa que foi grandemente usada por Deus, mas a sua mente está totalmente longe de Deus. Porque o que fala não tem nada a ver com o que está escrito. Fala porque lhe convém. Hoje, nós não podemos, por causa do meu erro, dizer que a palavra é assim. Não. Se eu errar, eu dizer, irmãos, eu errei, mas eu estou errado. A palavra diz que é outra coisa. Eu não, irmão, não é bem assim, sabe? Também Deus tem misericórdia. Deus sabe do que a gente erra. Não. A palavra diz assim, é assim. Se eu errei, irmãos, eu errei. Me perdoa, eu errei. Mas a palavra diz assim. Eu não posso fazer dos meus atos coisas de Deus. As coisas de Deus estão aqui. Então o líder, ele também precisa ser lapidado. E sabe aonde que acontece esse processo? No discipulado. É no discipulado. E nós muitas vezes não valorizamos o discipulado. Gente, discipulado é o único meio que Deus deixou aqui na terra para sermos trabalhados, para sermos lapidados, para ser lapidado o nosso caráter. Foi esse o método que Jesus usou com os 12. Ele lapidou o caráter, porque era todos bonzinhos? Não era todos bonzinhos, não. O Pedro era genioso, briguento, mas Deus trabalhou com ele. Lapidou o caráter dele. E quem foi Pedro no final? É isso que Deus faz conosco. Só tem esse meio. Nós não podemos achar que já nascemos prontos. Nós estamos em constante processo de crescimento. Pastor Gedide tem a idade que eu tenho de vida, ele tem só de crente. Mas pode ter certeza que ele também está num processo de crescimento ainda. Até a volta do Senhor Jesus, nós estamos em processo de crescimento. Nós não nascemos prontos. E tem coisa que nós vamos ter dúvidas até no final da nossa carreira. E nós precisamos saber que nós não podemos nos conformar na nossa mediocridade ou na visão de miséria, assim como Sansão. A visão dele é que ele achava que ele podia fazer, e Deus nunca se apartar dele. Mas a miséria dele levou a ele não aceitar correção. Por que ele não falou para os seus pais que tinha tocado no corpo do leão e pegado o mel? Porque ele seria corrigido. E quem não aceita correção não abre o seu coração, não conta os seus pecados, porque não quer correção. E quem não quer correção, não adianta a gente querer corrigir, porque não quer correção. É perda de tempo. A duras penas eu aprendi isso. Ao longo da minha caminhada eu aprendi isso. Quem não quer correção, não adianta você corrigir. Só corrija quem quer correção, porque quem não quer, não quer. Não quer ser lapidado. Lapidar é um processo que exige que eu queira. A palavra de Sansão mostra também a sensibilidade do Espírito na nossa vida. Deus, até um ponto, Ele está conosco, sim. Nós, passando daquele ponto, diz que o Espírito saiu dele e ele não sabia.
Você está vendo a frieza que estava Sansão? Porque ele não sabia que o espírito tinha se retirado dele. A frieza que ele estava. O espírito se retirou e ele não sabia. Mas, apesar de mostrar a frieza de Sansão, mostra a sensibilidade do espírito. O Espírito Santo é sensível. Ele não suporta tudo, não. Ele vai até um ponto tentando nos corrigir. De um ponto em diante ele nos abandona. Vai então, você quer? Vai. Você vai ver no que vai dar. E não adianta depois chorar, arrancar os cabelos. Porque nós passamos do ponto em que o Espírito ainda estava conosco. E nós quisemos continuar ainda no erro. Foi isso que Sansão fez. Ele passou do ponto, ele queria ainda continuar no erro e achando que Deus ainda estava com ele e o Espírito já se tinha retirado. Irmãos, cuidado com o que você anda fazendo. Cuidado com os teus erros. O próximo erro pode ser a tua morte. Nessa caminhada não tem futuro. A morte te esperando. Depois disso aqui, os olhos de Sansão foram vazados, mostrando que visão ele já não tinha. Foi trabalhar como um burro de carga, porque para Deus ele não trabalhava. Ele trabalhava para ele. Para Deus não. Ele fazia o que ele queria, não o que Deus mandava. O erro de Sansão foi fatal. O tema dessa mensagem é tempo de se consertar. Não insista no erro. Porque o próximo passo pode ser o teu fim. E você não sabe disso. Sansão, vocês acham que Sansão sabia? Sansão não sabia, não. As palavras deles revelam isso. Sairei como das outras vezes. Porque não sabia que o Espírito se tinha retirado dele. Terrível coisa é andarmos sozinhos, sem Deus. Terrível coisa. Talvez hoje você precise de um conserto com Deus. Se Sansão contasse o seu pecado, talvez a pena máxima dele era a vergonha diante do povo e diante dos seus familiares, raspar a sua cabeça e dizer: família, eu pequei, igreja, eu pequei, Deus, eu pequei, me perdoem. Mas ele não quis fazer isso e saiu muito caro, porque talvez Sansão tinha pressa de ver o seu povo libertado. Mais pressa do que eu e você juntos tem Deus. A obra é dele. Deixa ele fazer. Não queira você tomar o lugar dele. Faça a tua parte. Deixa Deus fazer a parte dele. Mas se arrependa dos teus pecados. Falhar, irmãos. Deus sabe que nós mais cedo ou mais tarde iremos falhar. O que nós não podemos é esconder o nosso erro. Esconder o nosso pecado. E nos apoiar nele e achar que está tudo bem. Não se apoie na posição que tem e nem na condição que tem. Se prostre diante de Deus, confesse os seus pecados, deixe o que você vem errando e comece tudo de novo. Porque para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito. Se você acha que não tem jeito sim. Tem jeito sim. Deus, ele não se agrada de rebeldes. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Confesse o teu pecado. E deixe. Acho interessante a frase de um filósofo alemão do século XVIII, Immanuel Kant. Ele dizia assim: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Sabe o que acontece, gente? Nós fazemos um monte de coisa que nós não podemos contar como fizemos, porque está errado. Foi isso que Sansão fez. Ele comeu o mel, mas não contou como ele fez. Não contou de onde saiu. Tome cuidado. O que você não puder contar como fez, não faça.